Oi, gente. Oi, pessoal. Francine Ferragutti aqui. Mais uma semana com vocês. Super feliz com a aceitação desse programa. A gente está aqui para trazer novidades, entretenimento, positividade, alegria, pessoas interessantes. Então, tamo junto. Você está assistindo, não sei se está SRTV, todas as terças, às 3 horas da tarde e todas as quintas no meu canal do YouTube a partir das 19 horas, com reprise todo domingo. Então, prestigia, compartilha, conta para os seus amigos. Aqui nós queremos sempre trazer todos os estilos de música. Eu gosto de música, todo mundo gosta de música. Então, aqui não tem estilo, aqui é plural mesmo. Eu estou feliz e hoje eu estou com um convidado muito especial que vocês conhecem, tenho certeza, há muito tempo, e um querido do nosso coração, um querido de todos os brasileiros, né? Alex Silva. Oi, Alex. Obrigado por essa oportunidade, né, de poder estar aqui batendo um papo, né, contando um pouco da minha vida, né, tanto profissional como também pessoal, né, agradecer também pelo seu convite, também parabenizar, né, por esse programa que está se iniciando, mas que a gente já sabe que está fazendo sucesso, então que você cada vez mais, né, possa seguir crescendo no lado profissional, como também no lado pessoal. Muito obrigada. E a gente vai conversar com ele. Antes, a gente vai ficar com Juninho Correia, esse cantor maravilhoso, esse músico que a gente adora, e dicas de pele da doutora Patrícia Mantovani. A gente já volta. A poesia é loucura, medos e atos de bravura, aventuras e desejos. Pode ser algo engraçado, atordoado, algo bem bolado, causa sem pensar no efeito. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Não seja deselegante, a vida é muito importante pra ser levada tão a sério. Gosto dessa intensidade, do movimento da vaidade, da fraqueza e do mistério. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Desejo, fascínio, dopamina, curtição, um beijo, delírio, dopamina, subversão. Oh, 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 oh. E eu gosto dessa fissura, dar na telha e cair na sua, deixar as coisas acontecendo, cometer alguns enganos, partir sem ter planos e voltar quando bem entendo. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Desejo, fascínio, dopamina, curtição, um beijo, delírio, dopamina, subversão. Oh, 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 oh. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Fique firme, fique calmo, vamos dar um jeito. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Rissato. Queria fazer o convite para você hoje em mudar seu sorriso, transformar a sua vida. Teu sorriso não é simplesmente a tua boca, é a sua vida. Venha para cá, venha para a Multiclínica, que a gente, por diversas técnicas, All on 4, lentes de contato, clareamentos dentais,
Temos tudo o que você precisa, uma grande equipe para atender com a maior satisfação. Agende a sua consulta que teremos o maior prazer em recebê-los. Oi, gente, estou aqui com a doutora Patrícia Mantovani, dermatologista. Ela vai falar sobre olheiras. Oi, doutora Patrícia. Olá, Fran, tudo bom? Tudo bem? Prazer de novo estar aqui. Ai, super feliz. Eu tenho certeza que vocês estão gostando. E como eu falei, se vocês quiserem perguntar coisas, dicas, ou entrar em contato com a doutora Patrícia, o Insta dela é... @DRA de doutora Patrícia com Z Mantovani. Então, doutora Patrícia, esclarece um pouco pra gente os efeitos das olheiras, os porquês e como que a gente pode fugir um pouco desse efeito. Eu recebo no consultório muitos pacientes que vêm se queixando de olhar cansado. Nossa, hoje eu acordei, tô com o olhar cansado, mas eu dormi e mesmo assim eu continuo. Isso são, na verdade, as olheiras. Olheiras, nós temos que saber qual tipo de olheira que você possui. Será que é pigmentada? Será que é vascular? Será que é profundidade? Então, esses são os 3 tipos principais de olheiras. E para cada tipo, há um tratamento específico. Mas para todas, o que eu posso dar de uma dica prática em casa é chá de camomila. Chá de camomila gelado no algodão, você pode deixar por alguns minutinhos todo dia ou uma, 2 vezes por semana, ajuda a descongestionar o local e melhorar a aparência das olheiras. Olha, né? Que interessante. Mas não é só isso, né? A gente tem outros tratamentos para olheiras. Sim, então se o seu problema não for vascular, uma coisa mais... Daí a gente com o chá já consegue dar esse aspecto mais de... Ai, meu Deus. Acordei agora. No caso de criança, assim, quando as crianças têm olheiras, tipo, ai, sua filha tá com olheira... E tem efeito alérgico? Como que funciona? Isso, existe a dermatite atópica, que é muito frequente nas crianças, que elas nascem, na verdade, com a pele seca. E um sinal chama prega Denny Morgan, que é uma linhazinha que ela tem aqui na olheira, né? Olha, que interessante. E elas têm o aqui mais escuro, justamente pela essa dermatite atópica, que é da linha da rinite, da bronquite, que é toda essa tríade. Olha, então a melhor coisa é procurar um médico dermatologista para ver o tipo de olheira que você tem. Porque o tipo de olheira. E daí, no caso, o médico vai encaminhar para outro especialista também, né? Também, exatamente. A gente também trata esse tipo, né, a dermatite atópica, a gente trata as crianças, principalmente com os hidratantes, mas é muito importante levar para saber o que é. A causa dela, que às vezes é esse tipo alérgico. Olha, e depois assim, de noite mal dormida, essas olheiras a gente não tem que se preocupar. Tipo, fiquei até tarde numa festa... trabalhei muito, essas olheiras, então tudo bem, acordei com o olho lá, faço um chazinho, passo um creme. Exato. E os cremes para essa área do olho são específicos também, né? Isso. Existem os cremes anti-idade que eles melhoram a pele, com isso há uma melhora da qualidade da pele, melhoram as linhas e com isso melhora esse acúmulo de pele que também causa olheiras. E a gente pode fazer uso desses anti-idades. Então a minha recomendação é nunca passar na parte móvel os cremes para os olhos, sempre embaixo, em cima, em movimentos circulares, porque se você passa nessa parte pode escorrer e causar dermatites, irritações oculares. E os cremes também clareadores, né? Além dos anti-idades, há os clareadores que a gente pode usar, às vezes manipulados, que a gente faz em consultório, mas com certeza o carro-chefe são os preenchedores, né? O ácido hialurônico que a gente aplica e melhora na hora o aspecto da olheira. Ai, sério? É o queridinho da vez, vamos dizer assim. Então é possível entrar no consultório e sair sem olheira. Já deu esse passo a medicina estética.
Com certeza, tanto a profundidade a gente melhora de causa genética, então tem pacientes até mais jovens, né, por volta dos 20 anos, que fazem o preenchimento porque tem essa genética do olho fundo, tanto os pacientes mais velhos que pelo envelhecimento ficam com a olheira e a gente rejuvenesce essa parte com o ácido hialurônico. Adorei! Então, com o preenchimento dá para dar uma salvada aqui no Pandinha. Com certeza. Muito obrigada, doutora Eu Patrícia. que agradeço. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Juninho. Obrigada, Patrícia. Estamos de volta e vamos conversar um pouquinho e saber um pouco mais do que trouxe esse ex-futebolista, esse incentivador de carreiras, essa personalidade da nossa cultura brasileira, né? Alex, como que tá essa nova fase? Você passou pelos futebols, né? Futebol da Europa, do Brasil, você rodou o mundo, você passou pela seleção brasileira, medalhista olímpico, quantas alegrias, né, você viveu, e eu acredito que você viveu o sonho do brasileiro. Sim. Mas de todo brasileiro, que é esse mundo encantado e que encanta. O futebol é muito lindo. Como que tá esse pós? Conta pra gente. Na verdade, a gente entende que o futebol ele mexe muito com a paixão, né? Principalmente do brasileiro, pela história que o futebol em si né? É um país de 5 Copas do Mundo, então a gente entende que, acredito que de 10 crianças, né, do sexo masculino que nasce, 9 têm o sonho de ser jogador profissional de futebol, mas às vezes apenas 2 conseguem chegar, né, até o ápice, né, digamos assim, reconhecido no cenário, né, do futebol nacional e também do futebol mundial. Eu tive esse privilégio, né, embora ter vindo de uma infância humilde, mas graças a Deus os meus pais não deixaram faltar nada, né, do necessário para nós, né, mas assim eu sou muito grato a Deus, né, por ter chegado. Garanto e tenho que ser sincero que eu não esperava que eu ia chegar aonde eu cheguei, né? O objetivo meu era ser um jogador profissional de futebol. Com que idade você falou, eu quero ser jogador? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Porque, na verdade, eu não tive o privilégio de ver o meu pai jogar profissional. Seu pai é jogador? Foi jogador. Oh. Ele foi jogador profissional de futebol, né? E eu não tive esse privilégio de ver ele jogar profissional, ele já tinha parado. Mas aí eu comecei a acompanhar ele nos campeonatos que tinham amadores. E aí eu comecei a viver dentro de vestiário, dentro dos ônibus dos jogadores. E aí eu comecei a gostar daquele ambiente, né? Na verdade, às vezes as pessoas perguntam quem são os meus ídolos, né? Na época da infância. E eu digo para todos que os meus ídolos eram aqueles da geração dos meus pais. Era o meu pai e aquele time que o meu pai jogava. Porque era neles que eu me espelhava, era com eles que eu convivia. Então, os meus ídolos eram aqueles, não era aquele que eu via na televisão. Eles eram amigos? Eles confraternizavam? Sim, eu gostava muito quando acabavam os jogos e aí todo mundo se reunia lá no churrasco e aí ficava falando de futebol. Aí daqui a pouco pegava o instrumento, começavam a tocar. Então, assim, eu cresci dentro desse ambiente. Então, eu particularmente cresci dentro do campo, digamos assim, dentro de um vestiário. E aí, naquele momento ali, eu já comecei a querer ser um jogador, né, de futebol. Porque eu comecei a aprender, já entrei na escolinha de futebol, já comecei a treinar. E aí, automaticamente, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, foram chegando, né? E aí a gente começou a dar os passos assim no cenário do futebol profissional, mas nas categorias de base, né? Mas nem tudo foi fácil. A sua história, com que idade você pode olhar? Porque Sim. você
atualmente está se dedicando a ensinar Sim. e encontrar Sim, talentos sim. do futebol. Então, qual é a idade que você olha para o menino e você fala, esse tem futuro, esse menino é bom? Olha, eu pensava antes, né, que o futebol você tinha que nascer com a genética de um jogador de futebol ou com um dom, né? Por exemplo, por causa de como eu vim. Então, meu pai foi jogador, então eu tenho um dom. Mas os estudos, né, as estatísticas, eu cheguei à grande conclusão de que tudo se aprende. Então, às vezes, essa história do dom e da genética, ela não pode pesar mais do que o aprendizado. Porque, às vezes, nem sempre é o talento que chega. Então, por exemplo, na minha época e geração, se eu olhar e falar para você que eu era o melhor, eu não era o melhor. Porque você olhava para os meus companheiros ali e jogavam demais, tinha um talento muito mais avantajado e técnico do que propriamente o meu. Porém, a grande questão ela está no aprendizado. Eu sempre procurei querer aprender mais. Você tinha o dom, mas querendo aprender, sabendo que eu não sabia tudo. E às vezes o talento ele acha que ele sabe tudo. Então ele não precisa mais aprender, principalmente a gente trabalhando hoje desse lado com criança. Então a gente vê ali, aqueles que se destacam às vezes, ele tende a, não, eu tenho o talento, eu tenho o dom, o professor pediu para fazer isso, mas não. Né? Nem sempre o fato dele saber é sinal de que ele vai chegar, porque tem muita coisa que você tem que aprender o dia a dia. E aquele que às vezes chega ali, principalmente no nosso projeto, dando como exemplo, mas você fala assim, poxa, ele tem 12 anos, mas tem dificuldade na coordenação, não consegue chutar uma bola, e agora vai desprezar? Não. Aí você começa a trabalhar ele, ensinar ele, e ele, por ele saber que ele não tinha o dom e o talento, ele está praticamente mais disposto a aprender do que o que tem. Então, por isso que às vezes isso corre aí o grande risco, acontece desse que não tinha passar aquele que tinha o talento. Você está falando, entra muito acho que a humildade também, de cada um. Essa estrutura familiar. Isso conta muito. Esse apoio. Você falou um ponto importante, porque para mim pensar dessa forma foi graças ao meu pai por ter sido um jogador profissional. Então meu pai sempre colocou na minha cabeça, do meu irmão também, Luizão, que também foi 15 anos capitão do Benfica, né, de Portugal, jogou 2 Copas do Mundo. Inclusive, nós estivemos juntos na seleção brasileira, dividindo o mesmo quarto, na mesma convocação. Meu pai sempre colocou na nossa mente que a gente não sabia tudo. Que a gente estava começando, que tinha um caminho muito grande, muito longo. Nunca cobrou ser um jogador. Mas se você quer, entenda que tem um caminho muito longo que você precisa passar, doloroso. Às vezes, morar embaixo de uma arquibancada, fazer algumas renúncias, que às vezes há coisas da idade. Se eu falar para você, se eu empinei pipa, eu não empinei pipa. Se eu andei de carrinho de rolemã, eu não andei. Por quê? O sonho de ser jogador de futebol, algumas brincadeiras, algumas coisas eu tive que abrir mão, porque infelizmente o futebol de hoje, a visão ela é diferente. E eu acho errado. Porque o futebol de hoje, nossa, ele não pensa mais na formação do ser humano. Ele pensa na formação do jogador. E isso gera danos, coisa que eu passei. Por não ter tido essa formação, eu quebrei a cara muitas vezes, quando veio o sucesso, quando veio a fama. Por não ter tido essa formação na categoria de base, digamos assim. Então, você é preparado para ser um jogador profissional. Você não é preparado para ser um ser humano melhor através do futebol, do esporte. Dá uma curiosidade, assim, dá um tilt na cabeça a hora que você é contratado por um time na Europa ou um time grande que você fala, nossa, nunca imaginei. Não, até imaginei, mas o sonho se tornou realidade. E quando vocês vão para a seleção, sim, vocês são deuses. Para muitas pessoas. E é onde eu acho que mora o grande perigo. Porque o que acontece? O futebol ele é o carro-chefe, queira ou não queira. Porém, o jogador, o atleta profissional de futebol, ele acha que ele pode tudo. Porque ele acha que por ser um jogador profissional de futebol, ele está acima de tudo. Tem essa mentalidade? Tem. Então... Porque você imagina, tudo gira em torno do futebol. Vamos colocar agora aí o exemplo da Copa América.
Os jogadores dizendo que não ia disputar, parece que o país virou uma... É como se fosse assim, deveria ser. Não quer disputar, não disputa. Porque o futebol não pode ser a prioridade do nosso país. O que tem que ser a prioridade do nosso país é a educação, é a formação. Então, se eles não querem, você viu que mexeu de uma certa forma. Então, exemplo, se não voltar o futebol pode voltar. Digamos assim, em termos de pandemia. As outras coisas têm que esperar. Então, você vê que daí, por essa forma que transforma o futebol, acaba a gente como atleta achando que a gente está acima de muitas coisas, onde na verdade não deveria, né? Mas assim, você vai pegar aí, vou falar o meu caso, né, como exemplo. Eu estava na cidade de Amparo, né, morando num bairro, numa casa de 2 quartos, né, aí num bairro humilde. E de repente você não vou muito longe, aí você vai para uma equipe profissional. De você que já não ganhava nada, você passa a ganhar, um exemplo, 10 mil. Aí, de repente, eu chego no São Paulo, você passa de 10 e ganhar 100. Sem o quê? Sem a estrutura. Então, queira ou não queira, você se ilude por natural. Porque o mundo te oferece muita coisa. O jogador, o atleta profissional de futebol, ele não precisa de nada, tudo vem até ele. Então, se você chegasse numa balada, estende um tapete vermelho. Você fala assim, vou pagar. Não precisa pagar, não. Só o fato de você estar aqui já divulgou. Posso aproveitar e fazer uma pergunta que é do Márcio, que a gente estava conversando. Essa história de Maria Chuteira. Sim. Assim, eu cresci escutando esse nome, mas assim, como é um mundo à parte do meu... Sim. Eu não sim, é uma curiosidade existe, que tem. Existe. Esse assédio... Existe. Eu acho que a prova viva disso foi o que aconteceu com o jogador Bruno, né, e com a menina, a Elisa Samúdio. Sim. Né? Existe muito. É muito fácil, entende? Esse mundo. Eu acredito que não é só o futebol. Eu acredito que tudo o cantor, tudo que mexe com a sociedade, que está ali em evidência, atrai muitas coisas, né? E isso é inevitável. Entende? É inevitável. Então, um exemplo, a gente tem que ser verdadeiro. Você está numa balada, você não precisa ir atrás. As coisas vêm, como eu disse. Então, você está ali e daqui a pouco está 10, 15, entendeu? Que estão ali. Às vezes, não gera sentimento da pessoa. Às vezes é por causa de uma foto, um vídeo. Um deslumbre mesmo. Até a pessoa que é considerada dessa forma, né, ela está ali hoje mais difícil, né? Eu falo para muita gente que, graças a Deus, eu não peguei a era da rede social. Nossa. Porque eu aprontei muito. Eu gostava de samba. Festas. Não, eu gostava muito de samba, pagode. Então, eu subia no palco. E a turma falava para mim, meus amigos, pô, mas você vai lá, saiu uma foto, cara. Mas eu amava o samba. Não tinha foto. Então, assim, não tinha celular. O WhatsApp, né? Que hoje você ali, com a rede social, o cara tá ali, você faz um ao vivo. Automaticamente esse ao vivo já cai na torcida, automaticamente o da torcida já cai no canal esportivo e aí acaba... Então, assim, eu aproveitei bem, porque então era aquela época da boca. Falaram pra mim que você tava lá. Não, eu... Entendeu? Imagina, hoje já não dá mais. Falaram. É isso. Coisa do interior, né? Era assim, né? Hoje não mas dá mais. Mas você é um homem de família, assim... Cara, eu vou ser sincero pra você. Hoje, né, assim, não gosto de falar muito de religião, né? Mas o Evangelho de Cristo foi o que me transformou. Porque eu cheguei num momento ali onde as coisas não estavam bem. Eu cheguei a ser detido numa blitz policial em Campinas, depois de estar vindo de um bar chamado Seu Rosa. Tinha bebido muito e eu evacuei uma blitz ali na Bandeirantes. E foi ali que eu transformei a minha vida. Cheguei a ser detido, né, por não ter respeitado a polícia rodoviária, que pediu para eu parar, com medo do sentimento que veio de ter bebido. Eu falei, nossa, e o medo também da repercussão. Né? Talvez se eu parasse, daria repercussão, mas não da forma que foi. Né? E eu cheguei a entrar por dentro da delegacia, cheguei a ficar ali. Na época existia fiança ainda, tal. E daquele dia ali dentro da delegacia foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso buscar um outro caminho. Né? Tenho meus filhos e tal.
não era casado com a esposa, estava solteiro na época, e eu vi que estava caminhando por um lado complicado. Né? Tudo isso pelo que nós estamos conversando, pelo endeusamento, por subir. Você acha que nada vai acontecer, que é o que eu estou dizendo. Então você vai falar assim, pô, a polícia me parar, vou conversar, é o fulano. Só que dessa vez não foi como aconteceu. Para realmente provar de que a gente não está acima de tudo, não está acima das leis. Sabe que eu acho muito legal? Essa transformação através da palavra. Isso me transformou, eu posso dizer. Por isso que eu falo, eu acho que... às vezes as pessoas falam do evangelho como uma religião. Eu acho que não é religião que a gente fala, né? A gente está falando de Cristo, está falando de Jesus. E do bem que você leva dentro de você. Exatamente. Então, ali foi onde eu encontrei a força, passei a crer naquilo que eu lia, na transformação. E o evangelho, ele me transformou, porque o evangelho, para mim, ele é transformação. Aí as pessoas falam, mas qual transformação? Por exemplo, como tem que ser verdadeiro uma pessoa hoje amar simplesmente uma só mulher? De uma pessoa que viveu a vida inteira, entendeu? Regradas, de festa, e de repente falar assim, não, hoje eu amo a minha esposa. Né? Como pode você hoje falar assim, não, se eu não dava atenção aos meus filhos no passado, trocando por uma balada ou por uma mesa de bar, hoje eu passo a ser exemplo e referência. Então o evangelho, ele transforma em todos os sentidos. Valores e transformação. Os valores que não deveríamos ter perdido, na verdade é essa. E valores que a própria pandemia está trazendo de volta. Eu reflexiono muito sobre isso. Sim. Eu converso muito com as pessoas sobre isso. Eu acho que, de alguma forma, assim, passou esse momento da pessoa olhar. Exato. Se enxergar. Já passa mais de um ano depois da pandemia. Assim, o evangelho, a gente tem que ser verdadeiro, gente. Ele é um hospital. A igreja é um hospital. A pessoa que falar que não, que ela vai para uma igreja que ela está bem, pode até ir. Mas ela vai buscar alguma coisa. Vai pela dor. Ela pode até ir, mas ela vai por algum sentimento. Por mais que a vida... que às vezes a gente se baseia o material com o espiritual. Material com o espiritual, ele não tem nada a ver. Então, se a minha vida material vai bem, não importa a minha espiritual. Né? Mas, assim, no meu caso, eu acho que hoje a igreja ela é um hospital, porque as pessoas chegam feridas como eu cheguei. Triste, para baixo, não vendo mais solução, né? Achando que não vai passar. E ali foi quando eu acho assim... o primeiro abraço verdadeiro que eu tive foi dos irmãos, né, do evangelho. Eu acho que esse foi o primeiro abraço verdadeiro. Porque quando você está no mundo, todo mundo fala que é teu amigo, mas por aquilo que você oferece. Então, assim, eu sou teu amigo porque você ainda joga no São Paulo, porque você ainda é o Alex da seleção brasileira e porque ainda tem festa. Né? Mas quando você cai ou desliza, acaba. E o abraço verdadeiro, sem intenção de algo em troca, eu encontrei ali no evangelho. E ali eu falei, estou no lugar certo. E aí fui caminhando. Então hoje eu sou, na verdade, ungido a pastor. Né? Eu cheguei a pastorear 2 igrejas até chegar aqui. Até chegar aqui. Uma transmissão sua outro dia, eu achei... O mundo precisa disso. Aqui o exemplo de quem já viveu todo o glamour da face da terra, o sonho de todo brasileiro. É referência. Mas aqui, referência. Eu acho que o que o ser humano está buscando hoje, fora de religião, como eu falei, que é de deixar claro as pessoas, cada um tem a sua e eu respeito muito. E aqui a gente respeita todas, porque a gente aqui, amor puro. Exatamente. E é uma coisa que você não se debate, né? Política, religião e até mesmo futebol, torcida. Eu torço para um, outro torce para o outro. Eu acho que Você pode falar que time você torce? Eu sou São Paulino. É São Paulino! Tem bastante São Paulino aqui. Eu não! Que as discussões... Brincadeira. Que tem discussões na vida que são discussões vãs, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião e você tem que respeitar. Embora você não concorde, mas você tem que respeitar. Mas eu acho que o mundo está carente de referência. Eu acho que o Brasil, o mundo, de olhar e ter uma referência, dizer assim, a ser seguida. Eu acho que é esse o grande problema nosso. Sim, porque vocês, ídolos de meninos tão jovens, crianças... Claro. Se vocês demonstram que é bonito ter fé, é bonito seguir uma mensagem, eles vão agir como vocês. O líder, ele ensina o caminho para os seus liderados, né? Essa é a verdade. Então, se o líder ele está num caminho legal, os seus liderados eles vão seguir. Eu acho que essa é a grande diferença. Então, por exemplo, hoje está muito difícil, porque você vai olhar
a referência. Né? Aí você vai olhar a referência, você vê lá, falou mal do não sei quem, falou de fulano de tal. Aí você fala, mas, putz, ele era a minha referência, já não vou seguir mais, porque hoje é rede social, sabe? Então você vê como pesa. As Sim. pessoas não têm a dimensão do poder, às vezes, que tem. E eu estava falando isso ontem com o secretário de esporte, que nós fizemos uma live sobre isso. Que a gente que tem, assim, como está na comunicação, no meu caso também, uma pessoa que as pessoas param para ouvir, como um programa como esse, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes a gente pode não falar por maldade, mas quem está do outro lado não tem a mesma, não vai conseguir assimilar da mesma forma com que a gente transmitiu. Então a pessoa fala, esse era o isqueiro que eu precisava, e ela vai lá e... O que você mais, assim... Tem alguma coisa que você sinta saudade dessa época? Do passado? Do passado. Você, não, isso eu levo comigo, isso eu aprendi, isso... É que eu falo assim, eu não posso reclamar. Porque, assim, como pode sair de um lugar que eu saí e viver o que eu vivi, por exemplo. Medalhista olímpico. Eu disputei umas Olimpíadas. E aí a gente vai para o outro lado. Poxa, você morar numa Alemanha, ver neve pela primeira vez e tocar, sabe? Eu nunca imaginava, sabe? Vai lá e pega a neve. Então, assim, eu não reclamo. Eu não reclamo. Né? E tão pouco aquilo que eu vivi, eu me arrependo. Porque senão eu estaria sendo ingrato com quem me colocou lá. Que no caso foi Deus que me colocou lá. A única coisa que eu me arrependo é de algumas escolhas que talvez eu fiz, entende? Que foram erradas. Então aí, só que também a gente na vida nunca pode trabalhar com erro. Porque ele não volta. A gente só é o que a gente é porque a gente aprendeu. Exatamente. Então, assim, eu não reclamo. Eu sinto saudade, para mim, de estar no campo, que é uma coisa que passa, que depende do corpo. Não tem como você ser... O advogado, ele pode atuar até isso que eu tava muito mais tempo. Muito curiosa. Como Sim. que é isso? Esse momento que você fala, não sou mais profissional. Só que eu sou novo, eu tenho uma vida inteira pela frente, eu sou bom... Sim. Para mim, eu já estava esperando mais ou menos que esse tempo ia chegar por causa das cirurgias que eu tenho de joelho. Então eu tenho 4, né, de ligamento cruzado, 2 em cada joelho. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu não conseguiria mais acompanhar o ritmo. Você foi se preparando. Fui me preparando, mas assim, eu não saí do futebol totalmente. Eu achava ainda que, tipo assim, eu posso ainda contribuir de alguma maneira, vamos dizer assim. Então eu estava, onde eu encerrei minha carreira foi na Bolívia, onde nós jogamos ali 3 Libertadores, de um clube que fazia 30 e poucos anos que não disputava torneio internacional. Nossa, com né? chave de ouro, hein? Isso, e aí, tirando o Jairzinho, que foi o furacão da Copa que jogou no Jorge Wilstermann da Bolívia, referência, ídolo brasileiro lá, eu sou o segundo depois dele. Ele chegou até uma semifinal da Libertadores com o clube boliviano. Eu cheguei até as quartas. Então faltou um pouquinho para igualar. Eu acho que isso é o que marca. Você sair do seu país e deixar um legado em outro. Né? Mas só que eu já vinha ali me preparando. Quando eu cheguei no tempo que eu comecei a ver que os meus companheiros estavam melhores que eu, da minha posição, eu entendi que eu não podia ser injusto e jogar com o meu nome. Eu estaria atrapalhando uma carreira promissora de um garoto que estava muito melhor que eu. Então, você teve essa consciência? Tive. Assim, nossa, sério? Tive. Eu tinha mais 2 anos de contrato lá e eu fui no presidente e falei, olha, presidente, eu tô atrapalhando, eu não tô ajudando. Eu falei, eu tô atrapalhando, entendeu? E eu não acho que é legal pro clube, nem tão pouco para mim. O zagueiro é o mais xingado. É o mais cobrado, porque passou dele ali do goleiro, é gol, né? Eu acho que o goleiro é ainda maior. Porque até chegar lá você tá com esperança, né? Você chegou ali... É que o zagueiro, o que acontece? Ele pode... O jogo tem 90 minutos. Ele pode jogar 90 minutos perfeito. Se nos acréscimos ele erra, uma falha, pronto. Tudo que ele fez em 90 minutos não serve de nada. Né? Então, assim, a cobrança ela é muito grande. Mas a felicidade também ela é grande. No caso do São Paulo, em 2007, de 38 rodadas, nós tomamos apenas 13 gols. Então, na história do São Paulo, foi a defesa da história do São Paulo menos vazada.
E aí a gente também está lá. Então isso também é gratificante. Então eu ganhei prêmios aqui no Brasil como melhor defensor da posição do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Né? Então é isso daí. É raçudo, né? Eu não gostava... Nenhum zagueiro gosta de tomar gol. É esse o propósito que você entra. Você não gosta. Parece que se o jogo foi 3-2, mas ganhou. Mas você como zagueiro fala, mas eu tomei 2 gols. É assim que funciona. Sério? Exatamente. Eu queria ganhar de 3-0. Então, tá todo mundo contente. Você tá contente pela vitória de uma determinada forma, mas você fala, mas eu tomei 2 gols. Não posso tomar 2 gols, não aceito tomar 2 gols. É assim que funciona. Não tomou muitos, porque você é queridíssimo por todos. Eu acho que marca muito, eu acho que não foi nem eu acho que assim, não foi nem a qualidade como atleta, eu acho que foi a humildade que marca muito as pessoas. Eu acho que é isso que marca, por exemplo, o meu irmão falando isso. Meu irmão vem para o Brasil quando chega de Portugal. Seu irmão ainda mora lá? Mora lá, é diretor do Benfica hoje. Mas ele vem para o Brasil e ele encontra outros ex-jogadores ali em São Paulo. E ele falou para mim, Alex, não tem um que fala mal da sua pessoa. Então todo mundo pergunta de você e tal. E é verdade, porque quando eu vou no encontro de ex-jogadores ou algum evento que a gente é convidado, a gente ainda vê o carinho. Então assim, e tanto do torcedor do São Paulo, como do corintiano, do palmeirense, do santista, né? E eu acho que o que marca mais do Alex Silva, no caso do apelido do Pirulito, que é o que todo mundo me chama, né, por esse apelido, que o Muricy acabou colocando, né, a mim, eu acredito que o que marca mais nas pessoas é a humildade, eu acho. Que as pessoas chegar, você conversar, atender bem, eu acho que é isso que fica, né? De uma certa forma, de uma certa maneira. Então, por exemplo, você vai olhar, eu tinha, né, até hackearam a minha antiga rede social, eu tinha 30 mil, por exemplo. Mas eu respondi o máximo das pessoas que me chamavam ali no direct. Às vezes, as pessoas falavam, pô, mas responder tudo, eu falava, cara, eu olho um pouco para mim. Quando, não sei se você lembra, os clubes vinham para Serra Negra, lembra? O Palmeiras. E eu era um daqueles que ficava ali, querendo uma foto, um autógrafo, e era a minha alegria. E aí eu me coloco um pouco no outro lugar, né? Eu acho que as pessoas querem estar perto, eu acho que as pessoas... Então, assim, um dos motivos que eu trago hoje para a minha vida do futebol é devolver para o esporte aquilo que o esporte me deu. Se eu sou quem eu sou hoje é graças ao esporte. Então, assim, e eu aprendo também uma coisa, né? Eu gosto muito do testemunho de Jesus. Porque Jesus, ele foi o maior líder, né? E aí a gente vai lá, por que ele foi o maior líder? Por que ele deixou um grande legado? Porque Jesus, ele sempre colocava o seu próximo acima dele. Ele nunca, embora ele pudesse ser maior, por ele ter toda a autoridade, ele sempre colocava aquele que estava do lado dele acima dele. Então ele sempre se colocava no lugar de servo. Então eu procuro fazer isso com as pessoas. Olha, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para o que você precisar. Olha, Alex, você enxergar as pessoas, gente, o quanto isso é importante nesse mundo. Alguém olhar para você e falar, estou te enxergando, estou te vendo, é a eu estou te dificuldade. escutando. Exatamente. Eu prego muito isso, eu entendo totalmente o que você está falando. Sim. E a gente não sabe o quanto uma palavra sua pode mudar. Uma foto com a pessoa, um carinho com o fã. Eu acho que isso aí muda. Muda a vida. Isso aí muda. E assim como uma crítica. Às vezes a pessoa fala, falei, tá. A pessoa às vezes não imagina o quanto essa pessoa admira, o quanto isso pode destruir uma pessoa também. Tem transformação em vida de pessoas que a transformação ela vem por um abraço, não vem por você falar. Tem pessoas, por exemplo, vamos lá, passa na rua. Você olha a pessoa que está sentada numa praça porque ela está ali mais ou menos mal vestida ou porque ela não teve a oportunidade de tomar um banho, porque ela mora na rua. Mas se você passar ali e falar para ela, deixa eu te dar um abraço, você pode ter certeza que você mudou a vida dela. Porque a pessoa que você está falando, ela é desapercebida, ela é como se ela não fizesse parte da nossa sociedade, ela é excluída. E é isso que Jesus fazia. Então Jesus, ele se importava com todos, independente do grau, de quem tem mais, quem tem menos ou quem não tem, ele se preocupava com todos. E ele, apesar de andar em uma multidão, e aí eu entro pela história do jogador de futebol,
que é responde os 30, responde o 30, é porque Jesus andava no meio de uma multidão. E uma vez uma certa mulher tocou na sua orla, no meio de uma multidão, ele parou para ver quem era. Então, ou seja, ele se importa com qualquer um, independente do local, da multidão, de quantas pessoas ele está em sua volta. Mas ele fala, alguém me tocou e eu preciso saber quem é. Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu procuro fazer. Então, a pessoa, poderia dar uma foto? Eu paro meu carro, igual eu parei outro dia na rua com um motoboy, ele passou do lado, posso fazer uma foto? Eu encostei o carro e falei, vou bater uma foto. É que é muito sonho, assim, você ver um ídolo da seleção passando do seu lado, é meio surreal. E a gratidão que fica na vida do ser humano não é quem ele foi, é quem ele é. Né? Eu acho assim, o Alex Silva... Você é o cara que para o carro. Eu não quero ser lembrado do Alex Silva como jogador. Eu quero ser lembrado do Alex Silva como referência de humildade, referência positiva. Então, exemplo, essa mesma pessoa que bateu a foto, a cidade é pequena, eu nem sabia que ela estava no meu Facebook. Então não tem como você também, na frente das câmeras, demonstrar uma pessoa e você, fora dela, ser outra. Tá vendo como as pessoas estavam ali no meu Facebook e eu não sabia? Então, se eu não atendesse também... A gente tem que ser cada dia mais verdadeiro. Não tem mais essa... 10, 20 anos atrás, eu acho que o mundo era muito diferente. Era dessa forma, porque há 10, 20 anos atrás você ia lá no vizinho pedir açúcar, pedir sal. Hoje não. Hoje, tá sem? Tá sem. Pois... nosso tempo acabou. Eu tô tão triste porque nosso papo fica tá para uma tão segunda bom. oportunidade. E já vou deixar o convite. Sim. Muito agradecida de você ter respondido, eu que agradeço. ter vindo. O Alex, se Deus quiser, ele vai montar um time, ele vai vir com novos talentos, ele está com uma escolinha de futebol, ele é um incentivador de crianças, de adolescentes. Mudar vidas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Você mudar vidas. Como é o nome da escolinha? AS04 Esportes. Então, AS04 Esportes, eu sigo no Instagram. Para entrar em contato com a escola, como que a pessoa tem que fazer? Na verdade, eu tenho o Instagram, né, da AS04 Esportes. No direct, a pessoa no direct, já... ali ela tem a página no Facebook também da AS04 Esportes. Né? E ali tem todos os contatos, ali tem toda o nosso... gestor do projeto também, né? Então é só aparecer assim que acabar a pandemia no campo da associação, né? De quarta e sexta-feira das 7h30 da manhã até as 18 horas nós estamos ali de quarta e sexta, e de sábado nós estamos ali das 7h30 à 1h da tarde. Então a gente tá ali dos 6 anos de idade até 17. Meninas, ainda não. Tem meninas? A gente tá ali. Jasminzinha. E para as meninas é bom. Que adora. E para as meninas é bom por quê? Porque elas ganham um grau de aprendizado, embora com os meninos, porque quando elas estiverem entre elas vão se destacar, né? Mas tem ali. A gente tem, na verdade, né? Até tá atrás das câmeras ali, o professor Thomas, que trabalha também com a gente tem uma ideia, na verdade, de implantar um time feminino. Porém, você precisa ter as meninas ali para conseguir separar o time feminino. Enquanto a gente não consegue atingir um número maior, elas participam normal do treinamento, né? Então, o esporte muda vidas, cria autoestima, esperança, saúde, positividade, transformação. E realiza sonhos também de muitos, sonhos. Né? De muitos. Disciplina. Que eu pego duro como professor. Tudo que eu aprendi, né? Eu não quero que eles façam o que eu fiz. Então você tem que ser linha dura. Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está assistindo? Não, a mensagem só que eu gostaria de deixar é que o povo pudesse ter um pouco de paciência, né? Que essa fase vai passar. Vai passar. Né? E a gente entende o desespero de muitos, embora seja difícil. E eu vou deixar só uma referência de Noé. Noé permaneceu dentro da arca 367 dias. Embora Deus tinha uma promessa na vida dele, de que salvaria ele e toda a sua família,
Ele passou dentro de uma arca, sem poder sair, sem nada. Mas o que foi a diferença? A confiança de que uma hora o dilúvio ia passar. E passou. E assim também tem que ser na nossa vida, tem que ter o pensamento positivo. Se você olhar para as coisas positivas, o mundo é colorido. Se você olhar para ele com a visão negativa, ele vai ser preto e branco. Então tudo depende da gente. Mas que vai passar, vai passar. Vai passar, todo mundo tem momentos, tem fases, mas se você tivesse essa força, essa fé dentro de você, exatamente, eu acho que vai. Eu quero agradecer a sua presença. Não, eu que agradeço. Obrigado. Agora vamos ficar com Juninho Corrêa e depois momentos, mensagens, astral da semana com Cris Fratini. Até a semana que vem. Muito obrigada. Sim, tô com os pés na areia, olhando pro mar, esperando as ondas chegar. Paz é o que trago aqui dentro e carrego no peito, com tudo de bom que me faz. Vim caminhando e perdi a hora, depois do sol eu não consigo avistar. Mas eu tô calmo com minha viola, tem a lua pra me visitar. Eu tô tão leve que nem sei direito, e amanhã eu também posso estar. Mas é que hoje o dia tá perfeito, não quero ver esse dia acabar. Que os meus dias sejam todos assim, todos os dias com os pés na estrada. Isso não é uma ideia ruim, a vida toda uma jornada. E me traz algo novo, tão belo e sincero, que deixa as lembranças ruins para trás. Que eu fico agradecido e apenas sorrindo com tudo de bom que me faz. Vem caminhando e perdi a hora, e o pôr do sol eu não consigo avistar. Mas eu tô calmo com minha viola, tem a lua pra me visitar. Eu tô tão leve que nem sei direito, e amanhã eu também posso estar. Mas é que hoje o dia tá perfeito, e não queria ver esse dia acabar. Que os meus dias sejam todos assim, todos os dias com os pés na estrada. Isso não é uma ideia ruim, a vida toda uma jornada. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá, para papá. Que os meus dias sejam todos assim. Volte a sorrir naturalmente. Você que está nos assistindo e deseja dentes fixos em até 48 horas, agende uma avaliação com o Dr. Rogério Rissato. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no cantinho da tela e agende uma avaliação hoje mesmo. Olá, eu sou Cris Fratini e a gente vai falar agora um pouco sobre as energias da semana através do tarô. Falando sobre todos os signos, a gente começa por Áries, que sai com a carta dos ventos. Ariano, tem mudanças por vir essa semana, então os ventos eles trazem mudanças repentinas, às vezes inesperadas, mas a gente tem que lembrar que todo movimento segue o fluxo da vida e as mudanças vêm para melhor. Touro sai com a carta das crianças, que é a carta da renovação. As crianças elas falam de novidades, novidades positivas e falam um pouco também de você se relembrar dos teus sonhos, da tua parte assim mais ingênua e positiva da vida. Gêmeos sai com a carta dos ratos. Os ratos eles falam para você não se desgastar muito, você não ir além do que a tua energia suporta, você cuidar mais da sua saúde, você ficar mais atento com os pertences, com as coisas pessoais. Então é uma semana que pede um pouquinho mais de atenção para o geminiano. Câncer
sai com a carta dos lírios. Os lírios, eles falam de espiritualidade, de leveza, de você entrar em contato com o teu eu superior. E é uma carta que remete também à fluidez, né? Ela mostra os lírios numa cachoeira. Então, é como se você deixasse as águas fluírem de uma forma bastante natural e positiva. Leão, sai com a carta da morte. Leão, esse é o momento de transformação. Essa energia dessa carta, ela favorece tudo o que você quiser mudar na tua vida. Quer mudar a decoração, ou quer mudar de profissão, quer mudar de planos. Então, essa energia, ela dá uma força a mais para que você possa fazer essas mudanças. Virgem, sai com a carta do cachorro, que fala de um bom amigo, de um mentor, de um professor. É quando você se aconselha, né? Quando você tem uma mentoria de uma pessoa de confiança. Também você pode passar um bom momento ao lado de um grande amigo. Libra, sai com a carta da chave, a chave que fala de solução e solução positiva, é quando você pega o caminho certo. Então é uma semana ótima para você, de repente, decidir sobre um trabalho, concluir alguma coisa que você está assim já há algum tempo levando. Então aproveite. Escorpião, sai com a carta dos caminhos, caminhos abertos. É aquele caminho que te leva para o teu melhor, para a tua melhor versão, para a sua melhor fase. É um caminho também que sugere movimento. Então, assim, não é uma semana de ficar parado. Aproveita essas energias boas que tem, assim, um resultado bastante positivo aí esperando por você. Sagitário, sai com a carta da foice. A foice que fala assim, olha, para você poder plantar coisas novas, você tem que cortar tudo que já foi feito, tudo que já passou do teu tempo. Então, as coisas têm um tempo, né? Assim como a fruta tem o tempo para cair do pé, tudo tem seu tempo. E às vezes cabe a gente decidir qual que é aquele momento de você falar agora deu. Então aproveita essa foice, corta o que tiver que cortar para que as coisas novas e boas possam fluir. Capricórnio, sai com as cartas dos livros. Semana excelente para estudo, pesquisa, acertar a parte de documento, às vezes a parte burocrática, e você aprofunda mais nos temas que você gosta, tá bom? Aquário, sai com a carta do chicote. O chicote, ele fala do julgamento. Então, assim, cuidado não pegar muito pesado, nem com você, nem com o outro. E às vezes é a vida que vai vir e te dar, assim, um chacoalhão. Mas não é um castigo. É para você se relembrar de qual é o teu caminho e de quem é você. Quando a gente sai um pouco daquilo que a gente é, a vida encontra alguma forma de mostrar pra gente que não é bem por ali. Então, fique atento, tá bom? A esses possíveis sinais. Peixes, sai com a carta do cigano. O cigano que ele é super empoderado. O cigano fala de poder, de atitude, de ação. Lembrando que um poder, ele também fala de justiça, né? Quanto maior a gente tem as nossas chances de impacto no mundo, maior também a nossa responsabilidade. Então o cigano, ele fala de uma liderança boa, proativa e pensando no bem comum. Falamos aí dos signos, agora a gente vai falar qual seria uma energia ou uma atitude bacana para você poder fluir bem esta semana. A gente vai tirar aqui na carta do Ganesha. Vamos lá. A cura, olha que linda, é o que a gente mais está precisando, né? Então, que essa energia de cura emocional, a cura física, a cura espiritual possa reverberar aí para todos nós, tá bom? Uma boa semana, até a semana que vem.